Olá! Afinal de contas, quanto de inglês você precisa saber para se destacar no mercado marítimo? Quanto de inglês você precisa saber para poder exercer com perfeição as suas atividades a bordo, seja de navios, seja de plataformas, enfim, seja qualquer tipo de atividade marítima? Afinal de contas, quanto de inglês você realmente precisa saber? No vídeo anterior, nós tratamos da importância do conhecimento da língua inglesa para todos aqueles que pretendem fazer carreira no mercado marítimo. Hoje, eu venho trazer um conceito que é de fundamental importância, tanto para aqueles que estão se preparando para chegar no mercado embarcado, seja para aqueles que já estão de alguma forma relacionados ou participando ou com alguma atividade relacionada ao mercado marítimo e que precisa de alguma forma aprimorar suas habilidades de comunicação em língua inglesa. Eu elaborei esse conceito com base na minha experiência embarcado como piloto e também com base nos cursos que eu tive a oportunidade de fazer fora do Brasil e nas diversas leituras e atividades que eu pude exercer, seja em casa ou então a bordo. Esse conceito, ele é de fundamental importância e esse conceito chama-se jargão do navio. Afinal de contas, o que é o jargão do navio? Vamos ver logo após a vinheta. Antes de eu esclarecer o que é o jargão do navio, eu preciso deixar bem claro que jargão do navio não é sinônimo de inglês técnico naval. Sim, as duas coisas estão relacionadas, mas inglês técnico naval, pelo menos de acordo com o que a gente aprende nas escolas, nos centros de instrução, o inglês técnico naval, ele está muito mais relacionado às SMCP. Lembra desse conceito? Pois é, SMCP, Standard Maritime Communication Phrases, ou seja, as frases padrão da Marinha Mercante. Afinal de contas, bora lembrar um pouquinho desse conceito. As frases padrão da Marinha Mercante, elas foram criadas com o objetivo de não haver a menor possibilidade de dúvida ou mal-entendido durante operações. Seja fundeio, seja atracação, desatracação, atracação na plataforma, ligar a máquina do navio, acionar bombas, enfim. As frases padrão da Marinha Mercante, elas foram criadas com o objetivo de ser prontamente, automaticamente compreendidas por qualquer equipe, independente do sotaque, independente das condições adversas, independente de você estar se comunicando via rádio, enfim. As frases padrão da Marinha Mercante foram criadas com o propósito de serem claras, objetivas, concisas e de execução automática por todos aqueles que fazem parte de uma equipe embarcada em qualquer uma das operações que o navio ou que a sua embarcação possa passar. Eu vou dar um exemplo disso. Digamos que você esteja com o prático a bordo. Muito bem, o prático está lá, exercendo a atividade dele, guiando o navio por algum canal, o comandante com certeza também está lá, os oficiais, provavelmente o imediato, e aqui no timão está o timoneiro. Em algum momento o prático determina hard to port ou hard to starboard. Muito bem. Na mesma hora, o timoneiro competente, ele não tem a menor dúvida. O timoneiro competente, experiente, ele não erra, ele não confunde, ele não interpreta mal. Não há mal entendido. Quando o prático diz hard to port, imediatamente o timoneiro 35 graus a bombordo. Da mesma forma que se o prático diz hard to starboard, o timoneiro 35 graus a boreste. Ordem clara, execução precisa. Essa é a finalidade de uma frase padrão da Marinha Mercante. Ela tem que ser curta, clara, objetiva e de execução automática. Deu para entender? Pois é,
Isso é uma frase padrão da Marinha Mercante. Entretanto, a vida a bordo ela não é feita de frases curtas e execuções precisas. A vida a bordo é uma vida. E ela é feita de decisões, ela é feita de entendimentos, ela é feita de manutenção, ela é feita, às vezes, de momento de convívio entre tripulantes, seja na forma de lazer, às vezes também desentendimento. Então, em muitos aspectos da vida embarcada, você precisa esclarecer e deixar bem claro quais são as suas ideias. Você precisa, às vezes, deixar bem claro quais são as ordens a serem cumpridas, a serem executadas, e às vezes você precisa deixar bem claro quais são as suas intenções. Nesse sentido é que entra o jargão do navio. Então observa que o jargão do navio ele é um conceito muito mais amplo do que simplesmente as frases padrão. Sim, veja, o que é afinal de contas o jargão do navio? O jargão do navio ele é o vocabulário mínimo que você precisa adquirir para exercer com perfeição as suas atividades a bordo. De novo, o jargão do navio é o mínimo vocabulário que você precisa adquirir para exercer com perfeição suas atribuições a bordo. E isso vai do moço de convés ao capitão, ao prático, ao dono da companhia, à autoridade marítima. Todos aqueles envolvidos no mercado de trabalho embarcado precisam ter um vocabulário à altura das suas atribuições. E quando eu falo à altura das atribuições, eu quero deixar claro, eu quero dar um exemplo. Imagine que você está lá com o seu moço de convés. Ele é obrigado a saber o jargão do navio? Com certeza, ele é obrigado a saber, porque faz parte da atividade dele. O moço de convés, ele também tem as atribuições dele, mesmo que seja só manutenção, mas o moço de convés, ele tem as atribuições dele. Porém, quanto mais você sobe na escala e na hierarquia do navio, seja como piloto, seja como imediato, seja como chefe de máquinas, seja como capitão, seja prático, seja o dono da companhia, o superintendente, não importa. À medida que você vai subindo na hierarquia, você precisa ter um vocabulário mais rico, mais condizente com as suas atribuições. Nesse sentido, o jargão do navio, ele abrange, entre vários aspectos, os termos mais usados a bordo, aspectos da engenharia e da estrutura do navio, as principais manobras que são executadas pelo seu navio, os documentos de praxe, seja no setor de náutica, seja no setor de máquinas, aspectos de manutenção, materiais, ferramentas que são usados a bordo, a legislação naval de um modo geral, as formas de tratamento das autoridades que poderão vir a bordo. Imagine você, por exemplo, trocando um e-mail com a sua companhia. Imagine um inspetor vindo a bordo. Imagine um superintendente vindo a bordo do seu navio. Você precisa saber a forma correta de se dirigir a essas autoridades, tá? E também é importante que você consiga, no jargão do navio, conhecer as nuances das diferentes nacionalidades, das diferentes pronúncias que você pode encontrar a bordo. Tudo isso e um pouco mais é o jargão do navio. Então o jargão do navio, ele não se limita a frases curtas, ele não se limita a frases que você decora, não, mas ele exige de você uma certa desenvoltura de comunicação, exige de você uma comunicabilidade para que você, na sua carreira, possa se fazer claro das suas intenções e dos seus objetivos. Da mesma forma que você precisa ter clareza das ordens que você precisa desempenhar. No vídeo anterior eu toquei num ponto e eu gostaria de retomar esse ponto novamente. Essa discussão sobre o jargão do navio, o que é que ele significa, mais uma vez, é uma discussão que só tem sentido aqui no Brasil. Fora do Brasil, não faz o menor sentido discutir o jargão do navio. Sabe por quê? Porque em todas as academias marítimas do mundo todo,
as aulas são ministradas em língua inglesa. A língua inglesa já é a língua oficial de todas as academias marítimas do mundo todo. O moço de convés durante seu período de treinamento, o oficial durante seu período de treinamento, os práticos também, enfim, todos aqueles que passam pelas academias marítimas do mundo todo e também estaleiros, etc., todos eles já recebem seu treinamento, já recebem a sua formação diretamente em língua inglesa. Portanto, quando esses profissionais vêm a bordo, eles não precisam aprender o jargão do navio. Eles não sentem diferença, eles não estranham quando os termos são citados, são falados dentro do navio. Nada para essas pessoas, nada para esses profissionais soa estranho. Infelizmente, nós no Brasil, mesmo nas nossas academias marítimas, nós ainda não conseguimos chegar ao ponto de fazer com que as nossas aulas, nossas lições e o nosso treinamento aconteça aí em língua inglesa. E isso, de certa forma, causa um grande estranhamento para o profissional brasileiro quando ele se depara com embarcações de bandeira estrangeira. Seja quando ele é contratado para trabalhar no navio de bandeira estrangeira, seja quando ele precisa, digamos, combinar uma manobra ou chegar numa plataforma onde o radiooperador é de outra língua, enfim. Existe ainda uma grande resistência por parte dos nossos profissionais no que diz respeito ao conhecimento da língua inglesa. Mas, através desse trabalho aqui, de esclarecimentos e tutoriais, enfim, através desse trabalho, desse canal, eu pretendo deixar claro para você a importância que tem você conhecer a língua inglesa para desempenhar bem as suas atribuições, as suas atividades e assim alavancar a sua carreira. Não é nenhum luxo você aprender uma segunda língua, principalmente inglês, porque com certeza ela vai abrir portas para você. Tá? Então, a minha dica hoje, através desse vídeo, é quando você começar a traçar suas estratégias para aprender inglês, quando você for buscar um curso, ou enfim, quando você começar a bolar o seu plano de estudos de língua inglesa para enriquecer o seu vocabulário, a minha sugestão é: dedique o seu foco para o conhecimento do jargão do navio. O jargão do navio é o inglês que você usa dentro dos navios, certo? Num futuro breve, eu pretendo anunciar aqui no canal as atividades que eu e a minha equipe pretendemos realizar para o público marítimo, seja na forma de workshops, seja na forma de mini cursos, seja na forma de e-books. Nós ainda estamos em fase de programar essas nossas atividades e em breve nós colocaremos à disposição do público todo o material que você poderá consultar para aprimorar o seu jargão do navio. Então, se esse vídeo foi útil para você ou foi capaz de lhe esclarecer de alguma forma, por favor, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever, mas acima de tudo, deixa aí o seu comentário. Me permita conhecer você melhor, porque através desse diálogo nós vamos chegar no material certo e na programação certa para atender a sua realidade. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Boas navegações, boas operações e, como eu sempre digo, stand by Channel 16.